que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Trouxe aqui, Senhor Deus, para adorarmos o Senhor. Tu nos trouxe aqui para exaltarmos o teu nome. Para, Senhor Deus, dizer que te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai, por cada vida aqui presente. Obrigada, Senhor Deus, por cada família, por cada história. Senhor Deus, que a graça do Senhor seja conosco. E ministre agora, Senhor Deus, a porção da tua palavra, com sabedoria, com graça, com ousadia. Usa, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que as nossas mentes e corações estejam abertas para ouvir a tua palavra. É em teu nome, em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Amém. E nós estamos diante de uma história, e essa história é a história onde Jesus faz um dos seus tantos milagres. Quando a gente começa a ler essa história, existem algumas particularidades que é muito importante que a gente conheça. Em Mateus, e essa história ela é registrada em Mateus, em Marcos e Lucas. Os três evangelistas contam essa história. E cada um deles, eles pontuam, mostram alguma visão que o outro às vezes não viu. Para a gente entender, é como se nós aqui hoje, ter três pessoas aqui dentro, fôssemos relatar como foi o culto hoje à noite. É claro que as três pessoas não conseguiriam relatar da mesma forma. Alguma coisa destacou mais e aquela pessoa ia destacar aquilo que a chamou a atenção. Então, não é diferente a escrita. Por isso que alguns textos a gente vai ler no Evangelho e a gente vai ver a mesma história, mas com detalhes que um acrescenta que o outro não viu. Então, é o caso de Mateus, Marcos e Lucas. E quando a gente vai estudar essa história, a gente vai fazer um paralelo da visão dos três. Então, algumas coisas que Mateus viu, que Marcos não viu e que Lucas relatou. Algumas coisas que Lucas relatou, que Marcos não viu e não relatou Mateus, certo? Para que a gente possa entender. A história diz que Jesus está na cidade dele, diz Mateus. Jesus nasceu em Belém, viveu a maior parte da sua vida em Nazaré, mas quando ele começa seu ministério e ele quando começa a ensinar, a Bíblia diz que há autoridade na palavra dele, porque ele era o próprio Deus falando. E as pessoas começaram a ficar encantadas com o ensinamento de Jesus, porque ele falava não como os escribas, nem como os fariseus. Havia algo diferente na voz dele, algo na fala dele, algo como ele conduzia o ensino. Mas além disso, ele curava enfermidades. E a notícia espalhou por toda a terra. Mas a palavra diz que quando ele estava em Nazaré, e ele começa a ensinar, e ele começa a confrontar as pessoas diante da situação, diante do que ele via, diante dos seus pecados, dos ensinos, a palavra diz que eles expulsaram de Nazaré. Não queriam mais que ele morasse nas suas terras. E aí Jesus vai para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade, uma aldeia na verdade, mas uma cidade que não era tão grande. E era uma cidade que estava próxima ao que é conhecido como o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, mas para a visão deles na época era tanta água, e realmente é tão grande, que eles chamavam aquele lago, claro, com água doce, de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é a mesma coisa. Então Cafarnaum era uma cidade portuária, por isso era muito movimentada, e ela recebia de todas as aldeias vizinhas as pessoas, porque ali existia uma base do governo romano, que era a base para cobrar impostos. Então as pessoas vinham das aldeias para acertarem os seus débitos com o governo em Cafarnaum. Então era uma cidade onde tinha um trânsito muito grande. E Jesus escolhe essa cidade
cidade justamente porque naquela época nós não havia internet, não havia meios de comunicação. O meio de comunicação era boca a boca. Então as pessoas vinham para fazer seus negócios, para fazer seus acertos, e elas saíam dali e contavam as novidades. Então Cafarnaum foi escolhida por Jesus como uma cidade base, para que ele pudesse dali. Ele saía, e nós vimos várias vezes ele chegando e saindo do barco com os pescadores. A maioria dos discípulos moravam em Cafarnaum, Pedro, João, Tiago, por serem Mateus, né, por estarem ali próximo ao lago. E a história conta que Jesus, ali nesse dia, ele estava na casa dele. Quem diz isso é o Marcos. E nós vamos agora, eu vou convidá-los para que vocês pensem comigo na casa de Jesus. Nós vamos entrar na casa de Jesus. Na casa que Jesus morou, diz assim Marcos, quando ele começa, ele diz que logo correu que ele estava em casa. A história diz que, relata aqui nessa história, que algumas coisas aconteceram. Jesus estava ensinando. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. E o que Jesus ensinava? Jesus ensinou as bem-aventuranças. Jesus ensinou sobre questões de sal, do discípulo ser sal e luz da terra, questões do divórcio, questões do jejum, ensinou a orar. Esses eram o ensino de Jesus. Jesus ensinava a lei de Deus, mas ele ensinava as pessoas a viverem o dia a dia com praticidade, dentro da vontade do Pai. E isso encantava as pessoas. E Jesus também fazia curas. Quando chega a esse ponto aqui, Jesus já havia curado paralíticos, Jesus já havia curado a febre da sogra de Pedro, Jesus já havia curado o leproso, ele já tinha feito muitos milagres. Mas nessa história, a Bíblia diz que nessa casa, Jesus está assentado, e assentado juntamente próximo a ele, estavam os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os escribas e os fariseus, eles eram os oficiais que eram representantes da lei, de tudo aquilo ligado à religião judaica. Então eles vigiavam, eles cercavam, eles procuravam qualquer situação que eles entendiam que era uma heresia contra a lei de Deus. Então eles estavam ali, e a Bíblia diz que eles vieram de outras partes, inclusive de Jerusalém. Jerusalém, aproximadamente, de onde Jesus estava, Cafarnaum, era mais ou menos 130 quilômetros, não era tão perto assim, e naquela época não havia os nossos meios de transportes que hoje. Mas aqueles homens tinham uma missão e tinham uma determinação. Eles estavam ali para saber quem era. Quem era? Porque a notícia já havia espalhado, como nós já ouvimos falar aqui, como a cidade era muito movimentada, a cidade já tinha espalhado que havia um rabi que ensinava de forma diferente. Havia um rabi que encantava as multidões quando ensinava, e ele atraía as multidões. Mas além do ensino, havia também esse mesmo rabi que fazia cura e fazia milagres. Então eles estavam ali como espiões. Escribas e fariseus estavam ali contratados para serem os espiões, para ver o que realmente estava acontecendo. Mas além dessas pessoas, a Bíblia diz também que tinha muitas pessoas, e os outros relatos dizem que era uma multidão. Tantos que não tinha como sair nem entrar da casa, porque as entradas estavam bloqueadas pelas pessoas. Mas algo diferente aconteceu. No meio daquela multidão, e a multidão com certeza na ponta dos pés, tentando ouvir ou tentando ver o que estava acontecendo, imagina bem, autoridades, os escribas e os fariseus, eles eram as autoridades. E quando as autoridades chegavam, o povo temia, mas o povo também queria ver, ficava curioso. Então, além de Jesus, eles estavam também querendo ver o que Jesus estava tratando ali com eles. E nesse momento da história, diz que 4 homens carregando um leito aonde tem um paralítico. A Bíblia diz que esses 4 homens tentam
chegar até Jesus. Impossível. A multidão havia bloqueado a entrada, impossível eles entrarem. E o que nos chama a atenção desses 4 homens, a Bíblia não diz se eles tinham parentesco com esse paralítico, mas o que chama a atenção desses 4 homens, e eu gostaria muito que vocês pensassem comigo nesses 4 homens, porque depois nós vamos estar fazendo uma aplicação dessas 4 pessoas, foi que essas 4 pessoas, elas foram ali, chegaram ali, não como os fariseus, como os espiãos, não chegaram ali, não como os curiosos, elas chegaram ali porque elas tinham algo em seu coração. Elas sentiram desejo, elas tinham uma determinação. E a determinação era levar aquele paralítico até os pés de Jesus. 4 homens com uma missão, com uma determinação. Mas eles encontraram no caminho bloqueio. Imagina a dificuldade, carregar pelas ruas um homem em uma cama, peso, dificuldade de circular, mas quando eles chegam, não é possível porque está bloqueada a passagem, obstáculo. Mas esses homens não desistem. Sabe, irmãos, quando há determinação no nosso coração, ela gera ação. E a determinação, ela nos move, ela nos impulsiona a continuarmos. E diz que esses homens, eles analisam a possibilidade de levar aquele paralítico até Jesus. E nessa visão de possibilidade, eles viram que havia possibilidade na cobertura da casa. A casa dessa época onde ocorre essa história, elas não eram como as nossas casas que têm telhas, né? As casas, para quem conhece aqui, as paredes de estuque, era mais ou menos esse processo que era feito. Galhos eram trançados, cruzados, o barro jogado, e aquilo formava uma cobertura, uma proteção para a casa. Era assim, não é como as nossas coberturas. Aqueles 4 homens determinados com uma visão, eles viram uma possibilidade. Mas eles não só viram uma possibilidade. Eles buscaram e tiveram estratégia. Eles sabiam que precisavam chegar, eles tinham a determinação de que queriam levar aquele homem até Jesus. Eles sabiam que Jesus podia curá-lo, porque Jesus fazia milagres, e eles tiveram uma estratégia. Nós precisamos calcular exatamente aonde nós vamos abrir. Subiram, abriram, e o inesperado, o inusitado aconteceu. Sabe? Quando nós temos visão, quando nós temos determinação, quando nós temos fé, o inesperado, o inusitado acontece. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, provavelmente, talvez, eu creio que barro, alguma coisa, pó, barro não, mas o pó, começou a cair. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para cima, Jesus vê algo extraordinário. Jesus vê 4 homens. 4 homens determinados. 4 homens unidos. Ele vê 4 homens dispostos a socorrer alguém. Ele vê 4 homens levando alguém que não poderia chegar até ele se não fosse levado. Mas o maior, o grande, e Jesus com seus próprios lábios diz. Jesus, quando ora, Jesus declara como os evangelistas todos declaram, Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles homens. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé não tem possibilidade. Aqueles homens creram que se eles levassem aquele paralítico até Jesus, ele seria curado. Mas a história diz também que Jesus vê quando eles baixam aquele leito. A gente não sabe, a história não conta como esse leito chegou até Jesus, mas como era uma cidade de pescadores, cordas provavelmente não era dificuldade nas casas daquele tempo. E a Bíblia diz que quando Jesus vê,
ele olha aquele homem e Jesus, ele não é como nós. Nós vemos no exterior, sabe, irmãos? Quando nós chegamos aqui, nós olhamos e vimos no exterior os meus companheiros, os meus amigos, os meus intercessores, meus irmãos na fé. Mas quando Jesus olha para nós, aqui e agora, ele olha o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, a motivação que nos trouxe aqui, o que nos fez chegar até aqui. É isso que ele vê. Ele vê as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos dramas. Ele vê o que nós viemos buscar, as nossas intenções. E quando ele olha para aqueles homens, ele vê a fé. Mas quando ele olha para aquele paralítico, ele vê um homem sem ânimo. Mateus relata que aquele homem havia perdido o ânimo. E o ânimo, ele está ligado ao nosso psique, emoção. Aquele homem, talvez muitos anos naquele leito, naquela cama, ele tinha perdido as esperanças, provavelmente a amargura, a solidão, a dificuldade de dependência de outras pessoas. Não era uma época onde tinha o LOAS ou as facilidades que nós temos hoje de preferencial. É tanto que as pessoas ignoraram, as pessoas estavam tão preocupadas consigo mesmas, que elas não se preocuparam em abrir espaço. Claro que elas viram, muitas delas viram. E não é diferente hoje. É só observar, ninguém vai dizer que nunca viu essa cena. Quando às vezes uma pessoa chega no ônibus ou em algum lugar e todo mundo está sentado e aquela pessoa de mais idade ou grávida ou com alguma dificuldade, ela fica em pé. E o outro às vezes até finge que está dormindo. Não sei se já assistiram essa cena, né? Mas é muito comum nos ônibus. Finge que está dormindo porque não viu. Não sei, não posso ficar em pé. Não é diferente, não somos diferentes. Não são 2000 anos atrás que se passaram e nós continuamos os mesmos. Não era assim. Mas Jesus, quando olha para aquele homem, ele olha e diz: filho, tem de bom ânimo. Essa palavra filho que Jesus usa é a palavra que ele usa hoje para mim e para cada um de nós. É aquela intimidade, aquele carinho. Olha, eu criei vocês. Eu tive um plano, um projeto para a vida de vocês. Vocês não são fruto do acaso. Vocês têm uma história comigo. A história comigo começou na eternidade. Vocês não sabem, não entendem isso. Mas eu sei disso. Então eu posso chamar vocês de filho. Então Jesus olha para aquele homem e ele cura as emoções daquele homem, ele cura os traumas, porque quando Jesus faz, ele faz completamente. Mas ele não vê só isso. Ele vê mais do que as pessoas viram que aquele homem tinha problema físico. Jesus olhou para ele e viu, ele não tem só um problema físico, ele tem um problema espiritual na alma. O maior problema nosso, aquele homem tinha o maior problema, o nosso maior inimigo, o pecado. Nosso maior inimigo. E o maior amigo de Satanás, o pecado. Aquele homem tinha o pecado. E Deus, Jesus, olha para ele e diz: filhos, perdoados estão os teus pecados. É interessante, surpreende. Jesus sempre surpreendeu, porque as pessoas esperavam que ele falava levanta e anda, não é mesmo? Mas Jesus trata primeiro, porque ele vê primeiro a nossa mente, o nosso coração. Aleluia. Ele conhece o nosso deitar, o nosso assentar e o nosso levantar. A palavra não chegou à nossa língua e ele já conhece toda. E esse texto aqui revela isso. E diz que houve uma inquietação entre os escribas, mas essa inquietação não foi verbalizada. A palavra aqui diz que eles arrazoavam consigo mesmo. E esse arrazoavam aqui, eles estavam, Mateus diz muito bem, nas suas mentes e nos seus corações. Eles não verbalizaram, não falaram, mas Jesus, que lê os pensamentos, viu qual era o drama deles. Jesus queria curar e tratar, não foi somente o paralítico, mas ele também queria tratar ali com os escribas e com os fariseus. Ele queria mostrar para eles: eu sou Deus que tanto vocês defendem. Eu sou a lei
que tanto vocês zelam. Aqueles homens estavam naquele momento sendo tratados por Jesus. E Jesus fala com eles e questiona com eles o que estava no coração e na mente deles. Havia um entendimento deles, na teologia deles, de que se a pessoa tivesse uma enfermidade, é porque ela tinha cometido um pecado. Então, se ela tinha cometido um pecado, ela estava sofrendo uma enfermidade. E aquela enfermidade só podia ser curada se Deus perdoasse, porque só Deus perdoa pecados. E realmente, só Deus perdoa pecados. Eles não estavam errados. Mas eles estavam diante de Deus e não conseguiram ver. Eles estavam diante do Criador do Universo. Eles estavam diante do Messias, do Salvador do mundo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não conseguiram ver. Por causa da dureza do seu coração. Por causa do seu coração inclinado para si mesmo, para o egoísmo, para a religiosidade. Havia religiosidade nos seus corações. E as suas mentes estavam cauterizadas, eles não conseguiram ver. E Jesus trata essa questão com eles e diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão pecados, ou levanta e anda, todos dois difícil, todos dois só Deus poderia fazer. Deus está nesse momento tratando essa questão com ele. Mas Jesus disse: olha para que vocês vejam que a autoridade, que o poder. Jesus olha para o paralítico e diz: levanta, toma o teu leito e anda. A palavra de Deus diz que Jesus diz: eu mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto relata de Lucas que Jesus tinha autoridade do Senhor para curar. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aqui. E quando a gente lê, a gente vai ver que o Espírito de Deus é que mostrava para Jesus o que estava acontecendo ali. A Trindade estava ali naquele momento. A palavra de Deus diz que aquele paralítico que chegou carregado, preso a um leito, ele levanta, toma o seu leito, toma a sua cama e ele sai para a sua casa. E ele vai ter a sua vida, não mais preso a um leito, não na dependência de outras pessoas, mas totalmente livre, totalmente liberto da escravidão, da paralisia, que tanto o aprisionaram, não sabemos quantos anos, mas provavelmente por muitos anos. Mas a Bíblia diz também que a multidão se alegrou. A multidão ficou admirada, e a Bíblia diz que eles glorificaram a Deus, davam glória a Deus, e eles diziam uns para os outros: jamais vimos coisas assim. Irmãos, essa história ela é tremenda, ela é fantástica e ela tem muitos ensinos. Nós estamos resumindo a história nessa noite, mas o que essa história traz à minha memória, ou por que Deus colocou no meu coração que eu trouxesse essa história? Esse milagre aconteceu há 2000 anos atrás, mas nessa noite o Senhor quer falar conosco e dizer para nós: eu sou o mesmo ontem, hoje e eu serei para sempre. Eu sou o Deus que curou, eu sou o Deus que cura, e eu sou o Deus que vai curar e levar vocês para a eternidade. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou contar para vocês, trazer para vocês, tentar o mais breve possível, a história do milagre que eu experimentei na minha vida. Alguns irmãos aqui, alguns que estão aqui, tanto da igreja como que estão fora, que moram, que eles são de outras denominações, que estão aqui, eles estiveram comigo nessa caminhada e com a minha família. Então eu vou tentar resumir a história para vocês, porque o que Deus colocou é realmente para nos mostrar que Ele ouve. Hoje Ele está ouvindo o nosso pensamento, Ele ouviu o clamor, e Ele ouve e Ele faz e sempre fará. Em 2021, mais ou menos aproximadamente nessa época do ano, eu comecei a sentir um sintoma discreto, mas uma queimação discreta, e ela movimentava no meu corpo, no meu abdômen, mas não era nada, eu precisava tomar um medicamento para dor. Mas começou a trazer um incômodo e eu resolvi procurar um médico para poder fazer os exames,
para fazer as avaliações e ver o que estava acontecendo, porque algo errado estava, anormal estava acontecendo mesmo, porque eu sou uma pessoa que não sou muito acostumada com dor, eu não sou uma pessoa que tem dores, então a dor para mim é um sinal de que algo, né? Então a doutora Juliana aqui, temos o doutor Elivander lá, dor, sinal de que algo está errado, e o meu corpo sinalizou que algo estava errado. Em setembro eu procurei no médico e por alguma coisa que aconteceu, que foi assim, né, inusitado mesmo, eu estava dentro de um consultório com um oncologista. Na verdade, eu achei que eu estava dentro de um consultório de um gastro e quando eu vi, eu estava dentro do consultório de oncologia. Foi pedido uma tomografia. A revelação da tomografia causou espanto. Dentro do meu abdômen, uma massa desconhecida havia tomado todos os meios dentro dos meus órgãos, não dentro dos órgãos, mas entre os órgãos, e inclusive próxima, colada na minha aorta. O profissional, o primeiro médico que atendeu, ele não nos falou muita coisa, porque parece que ele não tinha o que dizer. Parece não, ele não tinha o que dizer. Ele estava diante de algo desconhecido. E dali para frente começou uma busca para saber o que massa, que eles chamavam de massa, e no primeiro momento eles pensaram que era um câncer, então começou as buscas. E aí nesse processo, uma das primeiras socorros, né, que eu procurei, além da família, foi a reunião de oração aqui com os irmãos, 6 horas da manhã, o pastor. E eu procurei, falei com os irmãos, com as irmãs da SAF, os meus contatos mais íntimos de oração, e falei, olha, algo estranho está acontecendo, eu preciso que orem por mim. E eu falava, preciso que orem por mim, mas eu falei, eu não sei por que também não, porque eu só sei que eu preciso que orem por mim. E os irmãos, como aqueles 4 homens, determinados, sem saber o que estava acontecendo, vamos orar pela irmã, e oraram por mim. 2 procedimentos cirúrgicos, a busca de respostas, nenhuma resposta. Enfrentar um centro cirúrgico não é muito simples, não é fácil, mas foi coisas, porque vocês, cada um de vocês, que oraram, que intercederam por mim, estavam segurando as cordas para que eu chegasse aos pés de Jesus. Aleluia. E recebesse com tranquilidade, passasse por tranquilidade com aquele momento. O médico disse que o primeiro exame seria uma agulha que eles colocariam no meu organismo e ela ia tirar a massa. Eu falei, opa, né? A agulha, que ótimo, vai chegar num lugar desconhecido, riscos, né, irmãos? Mas tudo bem. Nunca muitas perguntas para a medicina, só mesmo exatamente aquilo que eles queriam falar. 2 biópsias e a resposta não veio. A oncologia pediu tomografias, pediu ressonância, a resposta não veio. Veio para eles que não era o caso de câncer. E aí, em janeiro, eu fui liberada da oncologia e a porta da oncologia fechou, a porta de Vitória fechou e falou, o seu caso não é para nós. Pensa comigo, de setembro a janeiro. Mas eu não estava bem. Depois que eles fizeram os procedimentos cirúrgicos, eu passei a ter muita dor, passei a sofrer muito com dores. Os medicamentos não faziam efeito da dor. O próprio socorro, o medicamento aplicado era muito rápido, o efeito era muito rápido. Então eu passei a ter que lidar com dores intensas. Senhor, Adriana, todos vocês que oraram por mim estavam ali comigo, segurando as cordas. Aleluia. E eu não sucumbi, eu tive força para suportar tamanha dor diante de medicamentos que não podiam ser tomados porque não faziam efeito, sem um tratamento, sem um medicamento, totalmente na dependência, no poder, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias se passaram, a porta se fechou e eles me encaminharam para a reumatologia. E nesse momento o meu primo, que trabalha em campus, dentro de uma faculdade de medicina, ele busca reumatologistas lá e um hematologista, e eles vão em busca de uma procura de resposta. Na verdade, era uma procura de resposta. Foi indicado para um outro procedimento cirúrgico para recolher material para novamente refazerem a pesquisa. Irmãos, eu acordei com tanta dor naquela segunda-feira.
tanta dor. Eu fui parar no pronto-socorro da Santa Casa de Ilha. Eu não conseguia movimentar. E eu dependia das pessoas para me levarem para os lugares. Minha mulher Raquel levou. Dependia do Ruber, dependia do Arthur, passaram as férias deles comigo. Abriu mão das férias, minha irmã Débora abriu mão das férias para me ajudar a enxugar, me dar uma roupa, para ficar internada comigo no hospital. Seguraram as cordas. A dor era tão intensa que eu não consegui viajar. Os médicos entenderam que era melhor que eu não viajasse por causa da dor. Naquela semana, algo aconteceu que eu não posso deixar de forma alguma de dar o testemunho. Pastor Otemar vai em casa me visitar e era um tempo muito difícil. Eu recebi poucas visitas porque o Covid estava assolando e as pessoas queriam me proteger. Então as pessoas diziam, quantas mensagens eu recebi? Estou jejuando por você. Quantas mensagens eu recebi? Estamos orando por você. Irmãos, eu não podia ver os irmãos, mas os irmãos estavam ali comigo segurando a corda. Aí o pastor contou, irmão, eu não sei o que aconteceu, mas de domingo para segunda eu não consegui dormir uma hora, mais ou menos 1h da manhã, e eu rolava de um lado, era do outro, e aí eu pensei, eu preciso orar. Quando eu levantei para orar, o pastor está aqui para testemunhar, testificar, meu pastor. Quando eu levantei para orar, o seu nome veio na minha mente. Ora por Margarete. Irmãos, eu não sei quantos naquela madrugada Deus acordou. Não sei, mas provavelmente naquela manhã, naquela madrugada, talvez aqui na reunião, 6h da manhã, não sei, no domingo, mas com certeza Deus levantou muitos para orar. E levantou o pastor para orar de madrugada por mim, para que eu não passasse por uma cirurgia que era totalmente desnecessária. A dor foi intensa. Às vezes, nós não entendemos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Eu só fui entender isso depois. Porque na hora que eu estava na hora da dor, eu não estava entendendo nada. Eu só queria um medicamento e queria uma solução para o meu problema. Mas não foi só isso. O tempo foi passando, Campos entregou o caso e caminharam para um hematologista mais próximo e a porta de Campos fechou. E aí um primo meu entra em contato de Campinas. Margarete, eu fiquei vendo sua história. Nisso o Senhor já tinha colocado no meu coração que era para me falar com a família. Então desde janeiro eles estavam comigo, estavam acompanhando o caso comigo. Os irmãos da igreja, os amigos estavam acompanhando. E eu não tinha também respostas, não falava. Às vezes as pessoas perguntavam, mas o que está acontecendo? Eu dizia, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que eu preciso muito da oração de vocês. E os irmãos oraram. Dr. Edivander é levantado por Deus e ele, juntamente com seu colega Bruno em São Paulo, ele encaminha meus exames para São Paulo, que é analisado em São Paulo. Campinas abre a porta através do meu primo Davi, o Tijaí está aqui, o seu pai, e eles reanalisam meus exames, nenhuma resposta. Mas algo aconteceu nesse interim. Numa manhã, primeira manhã, eu senti um desejo muito ardente de vir à escola bíblica dominical. Eu estava com dor, bastante dor, mas eu encarei a dor e falei, hoje eu vou porque eu quero ir. Professora Raquel, falando sobre Abraão, pai da fé. Irmãos, quando terminou o estudo, eu não sentia minhas pernas, eu sentia só que eu estava sentada mais ali, eu sentia que eu precisava vir daqui para frente e que eu precisava pedir novamente às autoridades da igreja. Estavam aqui os presbíteros, o pastor estava em outra escala, e eu clamei aos presbíteros, dei um testemunho rápido do que estava acontecendo comigo e pedi, eu preciso que vocês orem por mim. E as autoridades da igreja se levantaram mais uma vez, vieram, puseram as mãos sobre mim, oraram por mim aqui nessa frente. Irmãos, algo extraordinário aconteceu dali para frente. A visita do pastor, ungindo com óleo, os presbíteros, as autoridades da igreja, os irmãos segurando a corda. Algo extraordinário começou a acontecer. E as dores, elas foram sendo eliminadas progressivamente, sem nenhum tratamento e sem um medicamento. Aleluia. Consulta com o hematologista em Cachoeiro. Além de hematologista, ele é um angiologista, também ligado à área de câncer. E quando nós chegamos ao consultório, ele fica admirado. Você quer dizer que você está de setembro até agora sem um medicamento, sem um tratamento?
Diante dos exames, eles ficavam pasmos, assustados, não como eu, porque eu não entendo nada disso, então é melhor não entender nessa hora, né, isso? Eu disse sim. Aí eu disse, mas doutor, eu creio muito em Deus. E existem muitas pessoas orando por mim. E depois, no final da consulta, ele disse, eu percebi, eu senti que há muitas pessoas orando por você. Novos exames, nada, nenhuma resposta. E aí ele resolveu me dar um tempo. Preciso ver você em junho. Quero que você me faça um PET scan. Porque as dores haviam desaparecido. Eu não sentia mais nenhuma dor. Eu estava ótima. Voltei a fazer todas as minhas atividades que eu não fazia já há bastante tempo. Dirigir, andar, para lá e para cá, movimentar. E aí foi feito um PET scan. E esse PET scan, talvez alguns irmãos conheçam, né? Talvez alguns não conheçam. É um exame muito detalhado do corpo. E ele mostra todas as anomalias, tudo que há errado no seu corpo. E esse exame mostrou, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, que aquela massa maligna, nenhum resquício, nada dela ficou no meu corpo. Esse foi o resultado do PET scan. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Irmãos, as cordas foram seguradas para que eu chegasse. Aqui está Diana, aqui está o Fernando, aqui está a Maria, que trabalham comigo diretamente, mais próximos a mim. Pessoas que trabalham comigo, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs, meu irmão em oração, meus primos, sobrinhos, família, amigos da Igreja do Senhor, 6 horas da manhã, 6h15 reunidas aqui, em casa onde estavam, as irmãs da SAF, 7h30 na reunião de oração, todos os trabalhos, a notícia que eu escutava, estamos orando por você. Irmãos, Deus ouviu o clamor. Deus está dizendo para nós, os meus ouvidos e olhos estão sobre vocês. Da mesma forma que eu visitei aquele paralítico há 2.000 anos atrás e tantos outros, hoje eu estou visitando a sua vida. Aleluia. Mas de tantos outros também eu estou visitando com um milagre, com um meu sobrenatural. Irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que eu não estaria dando esse testemunho se o pastor, se a meu esposo, minha filha, meu filho, genro, todos vocês não estivessem segurando a corda. Não houve desânimo, não houve desesperança, não houve falta de fé, houve ânimo. Vocês acreditaram que eu ia sair, eu recebia mensagens, você vai sair dessa, você vai sair curada dessa. Mesmo que às vezes, em algumas horas, eu cheguei a pensar que talvez eu não voltasse mais para ele. Quando a situação apertou mesmo, em alguns momentos eu vou confessar. Eu cheguei a pensar, Senhor, é o fim da linha para mim? Mas isso nunca me abalou. Quando temos a certeza da salvação, irmãos, mesmo diante, em face à morte. Eu estava em face à morte. Muitas vezes eu fiquei com ela cara a cara. Mas se nosso coração estiver firmado em Jesus, mesmo em face à morte, você fica tranquilo. Você não teme, porque é uma passagem. É uma passagem. E o que Deus nos prometeu é muito melhor do que a passagem. Irmãos, porque Deus me curou. E porque algumas vezes na minha vida, Deus não curou. Meu filho teve que passar por uma cirurgia. Eu perdi uma filha. Por que umas vezes ele visita e outras vezes ele não visita? Porque Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Algumas vezes Ele vai nos visitar com a cura. Mas algumas vezes Ele vai dizer: filho, firme, estou com você. Haja o que houver, estou com você. Tudo está no controle das minhas mãos e nada foge. E a palavra de Deus diz que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Já pensou que maravilha? Nenhum plano do Senhor para a minha vida, para a vida de vocês, para cada um de nós, pode ser frustrado. Demônio, Satanás não pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida.
porque o plano de Deus é a salvação. Esse é o maior milagre da nossa vida. Talvez muitos não vão poder dar esse testemunho de cura, de libertação de uma enfermidade, mas a enfermidade ela é temporária, ela é passageira, é para esse momento presente aqui. Alguns vão lutar com ela até o final. O que nós não podemos deixar é de pensar no maior milagre, que é quando Jesus veio a esse mundo e se doou, se entregou naquela cruz para a minha salvação. Aquela cruz era o meu lugar, era o nosso lugar, porque pecadores eram nós. Ele não pecou, não se achou pecado nele, mas ele se ofereceu. O próprio Deus desceu à terra para que eu e vocês, criaturas, filhos deles, passássemos a eternidade juntos. Porque ele disse que aqui tudo é transitório, tudo é passageiro. Disse que nós teríamos tribulações, que nós teríamos angústias, mas que ele venceu e nós venceríamos. Ele disse: eu não sou desse mundo e vocês também não são, mas eu pedi ao Pai, rogo que sejam guardados, livres de todo mal. É assim, é o que cremos. E o que nós precisamos pensar e sair pensando. Esse milagre foi um milagre físico, glória a Deus. Vou estar sempre glorificando a Deus, sempre agradecendo ao empenho, à visão dos irmãos. Vocês não desistiram, irmãos, vocês não tinham respostas, porque eu não tinha resposta para dar para vocês, mas vocês não desistiram de mim, não desistiram da minha vida, não desistiram da minha família. E Jesus não desistiu, moveu da mesma forma que moveu aqueles 4 homens. E hoje Ele está movendo, dizendo: filho, eu me doei naquela cruz por você. Eu fui naquela cruz para que você fosse salvo. Esse é o maior milagre. Quando nós recebemos a graça de Deus, e a graça que nos leva a entender que somos pecadores, que precisamos de arrependimento, que precisamos de salvação, que precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada e que Jesus é tudo. Ah, Senhor, toma o meu coração, toma a minha mente, toma a minha vida. Quantas coisas eu preciso acertar. É isso que Deus quer ouvir. E eu tive uma grande oportunidade na minha vida, a vida de novo. Os médicos provavelmente muitas vezes pensaram, não quiseram me dizer, mas pelo jeito deles acharam que eu não ia sobreviver. Eu tive uma grande oportunidade. A palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oportunidade, irmãos. Aqueles homens tiveram a oportunidade e agarraram a oportunidade de fazer algo. Oportunidade. Estamos tendo a grande oportunidade de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus e clamar: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, Senhor, Salvador, a nossa gratidão. Cura não merecida, não fiz nada para merecer, não fiz nada para merecer. Foi graça, foi misericórdia, foi bondade, e foi Deus revelando para nós. Eu fiz há 2.000 anos atrás, mas eu estou fazendo agora. Aleluia. 22. Aleluia. Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus esteja visitando a minha oração. É para que o Senhor esteja sempre visitando cada um segundo as necessidades, como só Ele mesmo pode fazer, da forma como tem visitado. Deus nos abençoe. Agora o pastor nos dá a palavra. Graça, irmãos, muito. Estou sempre muito agradecida. E a minha oração todos os dias: Senhor, obrigado por aqueles que seguraram as portas. Obrigado porque foi o Senhor que os levantou. Foi o Senhor que não deixou eles desistirem. Obrigada pela vida do pastor, da minha família, do conselho dessa igreja, de todos. Irmãos e irmãs, os amigos da cidade, fora daqui, quantas cidades, quantas igrejas, quantas denominações clamaram, intercederam. O Senhor ouviu. A Ele toda a honra, toda a glória.
pé de louvor? Aleluia. Quero convidar você, por favor. Nós vamos adorar o Senhor, irmão. Nós vamos adorar o Senhor. Porque esse Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? Deus continua fazendo, querido. Deus continua operando gloriosamente. Estás aqui.
quero dizer para você que esse Deus continua operando milagres. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Às vezes nós não temos essa dimensão toda. Às vezes parece-nos que não vai dar certo. Às vezes parece-nos que não tem solução. Às vezes parece-nos que todas as portas se fecharam. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Às vezes as portas humanas se fecham para que a glória do céu seja derramada. Às vezes é assim. Então nesta hora nós vamos instaurar um momento de oração neste lugar. Nós vamos instaurar um momento onde nós vamos, em nome de Jesus, assim como aqueles 4 amigos, nós vamos colocar a sua vida diante dos pés do Senhor Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que de fato te trouxe aqui nessa noite, eu não sei como é que está esses últimos dias seus, mas eu sei que pela fé nós conseguimos vencer as adversidades. Pela fé, todo o quadro pode ser mudado. Então nesta noite, querido, nós estamos aqui na presença daquele que tem toda a autoridade. Nós estamos na presença daquele que não apenas cura, não apenas muda a história, mas um Deus que perdoa pecado, um Deus que tira do inferno e transporta para o céu. O que Deus fez na vida da Margarete, querido, Ele quer fazer também na vida de cada uma. Se você tem uma causa, se você tem chorado por esta causa, se você às vezes não sabe o que fazer por causa desse fato, por causa disso que você tem vivido, se isso talvez tenha provocado, talvez não dor física, mas dor emocional, dor espiritual, talvez você esteja vivendo um momento em que literalmente as portas estão se fechando, mas esta noite, aqui neste lugar, no nome de Jesus, nós vamos colocar aos pés do Senhor agora. Nós vamos segurar essa corda em nome de Jesus. Nós vamos colocar diante daquele que tem todo o poder, aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então neste momento, em nome de Jesus, num ato de fé agora, nós vamos vir aqui à frente. Se você quiser colocar algo diante de Deus, vem aqui à frente. Nós vamos orar agora e pedir a Deus. Deus entra com graça. Deus ministra em nome de Jesus. É preciso ter coragem para fazer isso. Mas se você crê que não está acabado ainda, se você crê que há esperança ainda, se você crê que Deus pode mudar esse quadro, que Deus pode fazer algo novo, que Deus pode transformar sua vida, esse Deus do passado, Ele é do